Nós vamos estar estudando nas próximas semanas o livro de Filipenses. Filipenses. Então, gostaria que você já abrisse aí a tua Bíblia em Filipenses, mais uma das cartas do apóstolo Paulo, dirigida a uma igreja, a igreja de Filipos. E nós vamos estar, nestes próximos domingos, estar estudando esta carta. Eu queria fazer um desafio para você. São apenas 4 capítulos. 4 capítulos, né? Curtinhos. E é uma carta muito gostosa de ler. Tá bom? Muito gostosa. Então, eu queria incentivar você a ler em casa, né? A estar se inteirando dos assuntos. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução desta carta, para você se situar, para você saber em que condição essa carta foi escrita. E eu queria ler com você os 2 primeiros versículos dessa carta. Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu dei um título, né, para esta mensagem. Aliás, é um título que se aplica a essa carta, né, a carta aos Filipenses. O título que eu dei é Um Hino à Alegria. Um hino à alegria. Irmãos, a carta de Paulo, escrita aí aos Filipenses, é uma carta considerada por muitos estudiosos como a carta mais bela do Novo Testamento. Isso fica aí um incentivo para você ler em casa. Procure saber por que ela é tão bela assim. Mas muitos estudiosos da Bíblia consideram essa carta aos Filipenses como a carta mais bonita, mais bela do Novo Testamento. Ela é cheia de alegria, de generosidade, de entusiasmo. A gente pode observar na carta que o escritor da carta, ao dirigir-se àquela igreja, ele dedicava um imenso amor àquela comunidade. Ele era muito agradecido a Deus por aquela comunidade. O escritor, como a gente viu aqui no texto inicial, é Paulo. Né? Paulo escreveu. Embora aqui no princípio, diz assim, Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Logicamente, Paulo está usando aqui a presença de Timóteo junto com ele, porque era o seu companheiro de jornada, de viagem. E Timóteo era discípulo de Paulo, ele estava já há alguns anos andando junto com Paulo, aprendendo com Paulo, e a intenção de Paulo era treinar, né, o Timóteo para ser um líder futuro dessas igrejas em que Paulo estava dedicando, preparando. Então, Timóteo estava sendo preparado por Paulo para ser um futuro líder da igreja. Quem plantou a igreja de Filipos foi Paulo, juntamente com Silas. Paulo e Silas. Isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Eu não vou falar mais sobre isso, porque isso vai ser o motivo da mensagem hoje de noite, a respeito deste assunto lá baseado em Atos, capítulo 16. Mas uma coisa muito interessante desta carta, de a gente observar, é que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Né? Quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu 4 cartas. Né? Ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses e ele escreveu Filemão. Essas 4 cartas ele escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. Se você ler lá em Atos 28, 16, a gente observa lá que quando Paulo esteve preso em Roma, foi permitido que ele morasse lá em Roma por conta própria, mesmo estando preso.
Então ele alugou uma casa lá em Roma. Ele não podia sair porque tinha sempre um soldado junto com ele na casa, ele era um prisioneiro. Mas ele teve essa regalia de estar preso na sua própria casa. E por 2 anos, conforme a gente lê lá em Atos 28, 30, por 2 anos o Paulo esteve preso ali. Ele tinha a liberdade de receber pessoas na sua casa, de conversar com pessoas, e foi assim que, nesses 2 anos, ele viveu ali, recebendo muitas pessoas, falando de Jesus, pregando o Evangelho, lá em Roma, a partir da sua casa, e muita gente ouviu a palavra. Muito bem, irmãos. Eu queria tirar algumas coisas para, então, a gente aprender desta carta, e é uma carta que a gente vai estar vendo nos próximos domingos. Primeira coisa, por que Paulo escreveu essa carta? Qual foi a intenção de Paulo escrever para os irmãos lá de Filipos? E aqui a gente aprende 2 coisas. Ele escreveu por 2 razões. A primeira razão, ele escreveu para agradecer a igreja. Por que agradecer? Porque a igreja de Filipos, irmãos, foi uma igreja que desde o princípio do ministério de Paulo, essa igreja se dispôs a ajudá-lo no ministério. É uma igreja que mantinha uma fidelidade com Paulo, mandando ofertas para ele, mandando recursos para ele continuar o seu ministério. E a gente sabe que não era fácil, né? Viagens, muitas vezes, de navio, não devia ser barato, e ele precisava de recursos. E essa igreja, a igreja de Filipos, era uma igreja que sempre se dispôs a abençoar a vida de Paulo com a sua contribuição. Ou seja, era uma igreja generosa com Paulo. Por isso ele tinha essa igreja em grande conta para com ele. Outro motivo dele escrever a carta, ele traz aqui uns alertas para a igreja. Irmãos, isso é uma coisa interessante, né, irmãos? Não importa a situação que você vê na Bíblia, quando alguma coisa se refere a alguma igreja, a gente vai sempre ver que as igrejas tinham problemas, né? Assim como acontece hoje. A nossa igreja aqui tem os seus problemas, né? As outras igrejas têm os dela. Ou seja, todas as igrejas têm problemas. Por que elas têm problemas? Porque ela é constituída de nós pecadores. E nós temos os nossos problemas, né? Então, a gente acaba trazendo os nossos problemas para a igreja. E a igreja é um local apropriado para que esses problemas sejam cuidados, sejam tratados, sejam diligentemente ajudadas as pessoas para resolver os seus problemas, né? E o Paulo cita na carta 2 perigos que a igreja corria. Um perigo é um perigo que acontece em muitas comunidades, né? É a quebra da comunhão da igreja. A quebra da comunhão na igreja. Havia uma certa desunião na igreja, né? Uma certa desunião. E por que havia essa desunião? A impressão que dá quando você estuda a carta é que havia ali naquela comunidade alguns irmãos que eram muito presunçosos, né? Eles tinham um certo egoísmo, talvez se achassem melhores que os outros. Eles preocupavam-se com seu ar de superioridade, né, na tratativa. Isso que ocasionava? Ocasionava pequenas disputas dentro da igreja, pequenos desentendimentos. O Paulo cita um desses desentendimentos entre 2 irmãs. A gente vai ver depois com mais calma sobre isso. Ele cita aí a Evódia e a Sintique. Eram 2 irmãs da igreja que não se entendiam. Possivelmente 2 líderes, né, que talvez criassem seu grupinho, né? E havia ali um certo antagonismo, uma certa rixa entre elas, e isso atrapalhava a comunhão da igreja. Esse era um problema que preocupava Paulo,
é motivo dele citar algumas coisas na sua carta a respeito dessa igreja. Outro perigo que ele cita para a igreja é o perigo da heresia doutrinária. A gente vê em diversas cartas, principalmente a gente vê muito isso em Gálatas, a preocupação de Paulo com os judeus. Logo que as igrejas eram constituídas, logo vinham os judeus de Jerusalém, querendo trazer acrescentar na doutrina que Paulo trazia para a igreja algumas necessidades, como a necessidade da circuncisão, de cumprir a lei, de obedecer à lei, de obedecer os mandamentos, enfim. Eles sempre estavam querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E o Paulo entendia isso que era um perigo. E Paulo cita que cuidado com os falsos mestres, que eles vão penetrar na igreja e vão trazer essas dificuldades. E outro perigo que Paulo cita aqui da heresia é contra os gnósticos. Não sei se você já ouviu falar dos gnósticos. Era uma seita do tempo lá do início da igreja, mas quando eu falar sobre isso, você vai entender que pode ser dos dias de hoje. É uma seita que ela era muito baseada na filosofia e na ciência, e quem seguia essa seita, eles achavam que eles podiam alcançar as coisas que eles queriam pelo conhecimento. Bastava a pessoa conhecer, se aprofundar nos conhecimentos, que eles seriam perfeitos. E Paulo está alertando contra a presença desse ensinamento herético dentro da igreja. Muito bem, irmãos. Quais então seriam as principais ênfases desta carta? Nós estamos então estudando, para você que chegou agora, a carta aos Filipenses. Filipenses, tá bom? Carta aos Filipenses. As principais ênfases? Eu queria destacar aqui 4, bem rapidinho. Primeira ênfase, a alegria. A alegria. Se você ler com atenção essa carta, você vai observar quantas vezes o Paulo cita essa palavra na carta. Alegria. Alegrai-vos, regozijai-vos. Ele cita na carta 16 vezes essa expressão, nesses 4 capítulos. Eu gostaria de lembrá-los que Paulo estava preso. Paulo estava preso. Paulo estava em Roma, preso. Apesar disso, ele transborda de alegria ao escrever para a igreja. E por que ele faz isso? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. A alegria de Paulo não estava nas circunstâncias, não estava naquilo que envolvia ele, mas era por causa de Jesus. A grande alegria de Paulo é que ele servia a Jesus Cristo. Isso trazia uma grande alegria para o seu coração. Isso é um incentivo para nós, né, irmãos? Um incentivo. Muitas vezes nós somos tristes, muitas vezes nós somos acabrunhados, muitas vezes nós temos umas atitudes negativas com as coisas que nos acontecem, mas a gente precisava ler mais vezes a carta aos Filipenses, para a gente aprender com Paulo, que mesmo preso, ele tinha grande alegria, porque a sua alegria não estava baseada nas coisas que aconteciam com ele, mas ela estava baseada em Jesus Cristo. A outra ênfase da carta é a unidade cristã, e Paulo se preocupa com isso. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja unida. A amizade, o relacionamento entre nós, entre os irmãos, precisa acontecer. Jesus não quer que haja divisão, que haja separação, que haja desentendimentos. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos do abraço do irmão, do conselho do irmão, do relacionamento com o irmão. E é isso que faz a unidade cristã. A unidade cristã, a unidade da igreja, é conseguida somente em Jesus Cristo. Quando nós realmente amamos a Jesus, quando nós queremos agradar a Jesus, fazer a vontade dele,
então nós seremos uma igreja mais e mais unida. Esse é um grande desafio sempre para nós, irmãos, sermos uma igreja unida, num só propósito, numa só disposição, numa só vontade de servir a Jesus e abençoar a vida dos nossos irmãos. A outra ênfase da carta não poderia ser diferente, é a pessoa de Jesus Cristo. Toda a carta aos Filipenses gira em torno de Jesus. Paulo exalta Jesus. Paulo tem uma palavra sempre de muito amor, muita consideração, muita alegria pela pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava na vida dele, tinha o chamado para uma obra, e ele, desde que foi chamado, ele resolveu fazer esta obra para a qual o Senhor Jesus tinha o chamado. E uma outra ênfase da carta que Paulo fala é a segunda vinda de Jesus. E o Paulo relata isso de uma forma muito interessante. Ele fala assim, que nós precisamos viver como Jesus viveu. Por quê? Porque fazendo assim, nós estaremos preparados para aquele dia. Qual dia? O dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Ou vier nos buscar, conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. Viver como Jesus viveu. Esse é o grande desafio. Irmãos, então, a alegria, a unidade da igreja, ela depende o quê? Depende de Jesus Cristo nas nossas vidas, como Ele vai agir nas nossas vidas, como nós vamos deixar, e viver essa expectativa pela vinda do Senhor. A gente fala muito pouco sobre isso hoje, né? Mas qual é a nossa expectativa pela vinda do Senhor? Será que nós ansiamos que esse dia venha logo? Às vezes eu converso com algumas pessoas, e elas falam, como seria bom se Jesus voltasse. E é verdade, irmãos. Nosso mundo está tão violento, né? A gente vê tanta coisa acontecendo à nossa volta que a gente tem um pouco de receio do futuro ali na frente. Como será o futuro daqui a uns 5, 10, 15, 20 anos? A tendência é piorar. Se hoje está assim, é piorar. Apesar de toda a evolução da sociedade, a gente não vê o ser humano melhorando, né? Infelizmente, né? Por fim, eu queria dizer para os irmãos o que a carta reflete para nós. E isso que eu gostaria que você estivesse prestando atenção nos próximos domingos com os ensinamentos da carta. Essa é uma carta interessante, irmãos. O Paulo ele não se preocupa aqui em trazer uma exposição teológica. Quando você lê, por exemplo, Romanos, você vê uma preocupação do Paulo em trazer teologia para a igreja, doutrina, ensinamentos, né? Mas a carta de Filipenses não é uma carta teológica. Eu diria para você que é um recado de amor de Paulo para aquela igreja, né? Leia depois em casa a carta com calma, você vai ver como Paulo é carinhoso com a igreja, como ele é dedicado em dizer as palavras para a igreja. Ele faz isso porque ele está muito agradecido por aquela igreja, pela generosidade. E essa carta ela vai refletir algumas coisas importantes. Primeira coisa, ela reflete o sucesso dos propósitos de Deus. E nós vamos ver isso um pouco mais à noite. Como que Deus teve uma participação fundamental na organização desta igreja. Como que Deus é que direcionou os seus missionários para fundar uma igreja naquela cidade, naquela localidade, e dali foi prosseguindo. Então, o sucesso de todo empreendimento da igreja depende de Deus. É Deus que direciona. Não adianta a igreja fazer as coisas conforme a sua vontade. Temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. É Ele que vai dar o direcionamento, Ele que vai mostrar o caminho, Ele que vai traçar os nossos planos.
E nós devemos, como fizemos essa semana, colocar em oração diante de Deus o que Ele pretende para a vida da igreja. O que Ele pretende para a minha vida, para a sua vida. Deus é o dono da igreja e é o dono das nossas vidas. Outra coisa muito importante que a carta vai nos trazer é que o sofrimento pelo Evangelho, ele pode ser transformado em alegria. Como eu disse, Paulo estava preso. Isso poderia ser um peso, poderia ser um sofrimento, poderia ser uma amargura, poderia ser um questionamento, mas nada disso ocupava o coração de Paulo. Pelo contrário, ele estava feliz, ele estava alegre. Alegre por causa de quem? De Jesus. O Jesus que estava presente na sua vida. Porque Jesus transforma o sofrimento em alegria. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender dia a dia na nossa vida. Outra coisa muito importante, que é uma coisa que a carta reflete, é que as circunstâncias não podem frustrar os propósitos de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes nós deixamos nos dirigir, nos mover pelas circunstâncias, pelas coisas que nos acontecem. E essas coisas que acontecem abalam muito a nossa vida. E eu diria para vocês que essas coisas que estão à nossa volta são os ladrões da alegria. Vêm para a nossa vida para roubar a nossa alegria. E cabe a cada um de nós ter o desejo, a forte convicção de não deixar que essas coisas tirem a nossa alegria. Primeira coisa que afeta muito a gente são as circunstâncias, aquilo que acontece à nossa volta, os acontecimentos do dia a dia. Todo dia está acontecendo coisas na nossa vida, coisas boas e coisas ruins. Não deixe que as coisas ruins que te acontecem tire a sua satisfação, a sua alegria de servir a Jesus Cristo. Outra coisa são as pessoas. Como as pessoas influenciam a nossa vida. Isso cabe a cada um de nós deixar que as pessoas tirem a nossa alegria ou não. As pessoas estão à nossa volta. É o nosso chefe, é o colega de serviço, é a pessoa no ponto do ônibus, é a pessoa que te fecha no trânsito, enfim. São tantas coisas. Agora, cabe a você, somente a você, tomar a tua atitude contra essas pessoas. Que jeito você vai agir? Você vai deixar que ela tire a tua alegria? Essa semana eu estava vendo, acho que foi em Minas, não sei, uma discussão no trânsito ali, o cara tirou o revólver e deu um tiro no outro, matou. Coisa terrível, né, irmãos? Coisa terrível. Por causa de uma discussão no trânsito, tira a vida do outro. Como o ser humano está, né? Como está o coração do ser humano. Deixar-se envolver com as pessoas que querem roubar a tua alegria. Outras vezes são as coisas materiais. A gente muito preocupado com as coisas materiais. Ah, eu vou ter, não vou ter, vou poder comprar, não vou poder comprar. O que isso vai interferir na nossa vida? Vai deixar que isso tire a tua alegria? Outra coisa é a ansiedade. Jesus disse, para que viver ansioso com o dia de amanhã? Viva o dia de hoje, viva o mal desse dia, já tem mal suficiente desse dia para você viver. E, logicamente, o outro ladrão da alegria é o pecado. O pecado. Então, irmãos, essas coisas vêm para a nossa vida e cabe a cada um de nós agirmos. O apóstolo Paulo estava preso e preferiu não deixar que essa situação circunstancial na sua vida tirasse a sua alegria. A alegria do cristão, ela está fora das circunstâncias. Fora das circunstâncias. Por quê? Porque ela vem de Deus. A alegria na nossa vida vem de Jesus.
Ele presente na nossa vida é que traz essa alegria para nós. Lembre-se sempre disso, no seu dia a dia. Isso é um bom remédio para o nosso dia. Você perceber que é Jesus que toma conta da tua vida, que dirige a tua vida. Que as circunstâncias vão acontecer, quer você queira ou quer não. Que as pessoas vão estar envolvidas contigo, quer você queira ou quer não. Mas nós precisamos cuidar do nosso bem-estar, da nossa alegria. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente que a alegria do cristão não é a ausência de problemas, mas a alegria do cristão, ela procede de Deus, e ela é sustentada por Deus. A ordem de Deus, nesta carta de Paulo aos Filipenses para nós, é a seguinte: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. O mundo não pode dar essa alegria, mas também não pode tirar da gente. Ela vem de Deus. Qual que é o nosso desafio a estudarmos essa carta, irmãos? É buscar viver essa alegria que Deus nos dá. Então, o grande desafio para nós, para você, para mim, é que independente das circunstâncias, independente das pessoas, a gente viva essa alegria que Deus coloca nas nossas vidas. A presença de Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Vamos estar estudando a carta aos Filipenses, com esses objetivos, com essas ideias na cabeça, da gente estar aprendendo mais do Senhor e vendo nessa carta, para a gente aprender a viver contente, feliz, alegre em toda e qualquer situação. Amém? Santo e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos por esta carta aos Filipenses, que traz tantos ensinamentos para a nossa vida. E ao começarmos a estudá-la, a partir deste domingo, eu peço que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que os nossos corações sejam despertados para vivermos esta alegria que só o Senhor Jesus pode nos dar. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.